Prezados irmãos e irmãs, a liturgia deste 22º domingo do tempo comum nos convida a refletir sobre o mistério da cruz. O que é o mistério da cruz? Se pudéssemos resumir o mistério da cruz numa frase, numa expressão, numa afirmação: a cruz é caminho de amor e dom da vida. A cruz é o caminho do amor e o dom, a entrega, a doação da vida. Antes de Jesus, a cruz tinha um outro sentido. A cruz era o sinal da maldição, a cruz era a desgraça, a cruz era o castigo, o pior castigo que alguém poderia sofrer, a pior morte que alguém poderia sofrer, a morte mais vergonhosa, era a morte de cruz. Mas Jesus, renunciando a si mesmo, a sua condição divina, se fazendo em tudo igual aos homens, assumiu a nossa condição humana e assumiu morrer na cruz. E por amor, para que por meio da cruz nós pudéssemos ter a vida eterna. Por isso é Jesus quem transforma a cruz. Mas a cruz, mesmo após Jesus, a cruz continua sendo uma loucura. Loucura para os judeus, para os gentios, loucura para aqueles que não creem, loucura ainda até hoje para aqueles que estão apegados à sua vida terrena, às coisas deste mundo, às glórias deste mundo. Para muitos ainda a cruz, ou seja, aquilo que ela comporta, ainda é um castigo, o sofrimento. Porque a cruz, ao mesmo tempo que ela é sinal, caminho de amor, de doação da vida, a cruz também é sofrimento. O caminho que leva a esse amor, o caminho que leva à vida, passa pelo sofrimento. Esse é o caminho que Jesus percorreu, esse é o caminho que Jesus fez. E por isso Jesus chamou Pedro hoje de uma pedra de tropeço, uma pedra no meio do caminho. Por quê? Porque Pedro quis impedir Jesus de viver esse caminho. Pedro quis impedir Jesus de percorrer este caminho pelo qual Jesus veio percorrer na humanidade, neste mundo, por amor dos homens. E por isso Jesus diz: afasta de mim, sua pedra de tropeço. Vejam, o mesmo Pedro que no domingo passado Jesus dizia que ia construir a sua igreja sobre aquela rocha, sobre aquela pedra, sobre Pedro, por ele ter professado a sua fé, agora Jesus o chama de pedra de tropeço. Por quê? Porque Pedro estava se deixando levar pela ambição humana. Pedro estava se deixando levar pelos homens. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. E justamente por isso você, Pedro, foi chamado até mesmo de tentação ou de Satanás. Numa outra tradução, Jesus diz: vai para trás, Satanás. Justamente para dizer isso: não seja para mim empecilho para que eu possa percorrer o meu caminho até Jerusalém, a fim de lá sofrer, padecer a morte, mas ressuscitarei e irei dar a vida eterna a todos aqueles que creem, que acreditarem e que comigo também assumirem esse mesmo caminho. Então por isso Jesus disse a Pedro: vai para trás de mim. Por quê? Porque você está querendo me impedir de percorrer esse caminho pelo qual o Pai me enviou. Olhando então agora rapidamente, as 3 leituras de hoje nos falam da cruz. A primeira leitura, o profeta Jeremias descreve a sua experiência de cruz. Seduzido pelo Senhor, Jeremias colocou toda a sua vida ao serviço de Deus, entregou a sua vida a Deus e aos seus projetos.
E nesse caminho ele também experimentou as privações, ele também experimentou o sofrimento, a perseguição, a solidão. Assim diz a leitura de hoje. Experimentou a irrisão o dia inteiro, zombaria, experimentou vergonha, chacota. Vejam, a partir do momento que ele assumiu o caminho da cruz, o caminho do Senhor, em fazer a vontade do Senhor, em procurar viver coerentemente os valores do reino, do evangelho, ele foi motivo, hoje nós usaríamos a expressão bullying, sofreu bullying. Por quê? Porque foi coerente. Até hoje é assim. Quem quer viver com coerência, muitas vezes recebe muitas humilhações, provocações. Nós vemos isso em todo momento. Vemos no campo da política, vemos no campo do nosso trabalho, na nossa sociedade, na própria comunidade, no grupo de amizades que nós frequentamos. Enfim, quem quer viver com coerência, com honestidade, com transparência, com verdade, com justiça, muitas vezes é colocado, diante dos outros com irrisão, com chacota, com, de certa forma, olha, é doido, ou isso, ou mais aquilo, ou ainda é caluniado. Então Jeremias percorreu esse caminho também de cruz. Por quê? Porque desejou fazer a vontade do Senhor. Mas por que Jeremias conseguiu alcançar o seu objetivo? Por que Jeremias conseguiu percorrer esse caminho difícil? Por que ele suportou? E por que às vezes a gente não consegue? Porque Jeremias, na verdade, ele desejou fazer a vontade de Deus e renunciou a si mesmo. Por isso Jesus no evangelho de hoje diz: quem não renunciar a si mesmo, ou seja, quem não renunciar seu orgulho, sua prepotência, sua autossuficiência, quem não renunciar a sua arrogância, não vai conseguir ser meu discípulo. Por quê? Porque viver como discípulo de Cristo, assumir os mesmos gestos de Jesus, vai sofrer humilhação, provocação, chacota, irrisão, etc, etc, etc. Então quem não estiver apegado a essa vida, porque conhece uma vida superior à vida eterna e deseja alcançar essa vida, esse vai percorrer o caminho da cruz. Mas quem está apegado a essa vida, como diz Jesus, quem quiser salvar essa vida, estiver apegado a essa vida, então não vai conseguir, vai acabar se perdendo a sua vida. Esse é o caminho da cruz, meus irmãos, do qual nós somos chamados a viver. A segunda leitura, São Paulo convida os cristãos a oferecerem a sua vida como sacrifício a Deus, e ele garante que esse é o sacrifício que Deus prefere, o sacrifício que verdadeiramente agrada a Deus. São Paulo resume o mistério da cruz em 2 versículos, dizendo: convido, exorto a vocês, meus irmãos, a vos oferecerdes como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o sacrifício que agrada o Senhor, o sacrifício da vida, da santidade, santidade de vida. Isso é que agrada o Senhor. Esse é o vosso culto espiritual. E para isso, para que o culto da nossa vida possa agradar a Deus, vivendo então a santidade, procuremos não vos conformar com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar, de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Porque o que é da vontade de Deus, isso é bom e lhe agrada. Isso é bom e lhe agrada. Ou seja, distinguir o que é da vontade de Deus, que agrada verdadeiramente a Deus. Para isso, transformai a vossa maneira de pensar e de julgar.
Viver com coerência, segundo os critérios do Evangelho, é isso. Porque hoje, ainda hoje, há muitos que se dizem cristãos, mas vivem como pagãos. A sua conduta, a sua maneira de pensar, a sua maneira de julgar, ainda é como a dos pagãos, como a dos fariseus, como a dos escribas, como a dos opositores de Jesus, e não como verdadeiros seguidores de Cristo. Então, por mais que sejamos batizados, por mais que tenhamos o nome de cristãos, precisamos, como nos diz São Paulo, assumir esse caminho de cruz, procurando renunciar a si mesmo, mudando a nossa maneira de pensar, de julgar, de ser. E não tem pior sofrimento do que esse. Talvez esse sofrimento dói mais do que uma ferida na própria carne, que é quando a gente tem que deixar o orgulho de lado, quando a gente tem que deixar os ciúmes de lado, quando a gente tem que deixar a prepotência, a autossuficiência de lado, quando a gente tem que deixar de lado aquelas mazelas humanas e misérias que insistem em permanecer com a gente, ou que nós insistimos em mantê-las conosco. Isso é o mais difícil, e isso é cruz, isso é a cruz de cada dia, é o peso que a gente carrega todo santo dia, e que nós devemos, é claro, pela misericórdia de Deus, como nos diz São Paulo, transformar essas atitudes em atitudes coerentes, segundo o Evangelho, segundo a vontade de Deus, porque isso é bom, é agradável, é santo, é reto, é coerente, e isso leva à vida plena, à vida eterna. Por isso, dos ensinamentos, hoje eu ainda lembrava muito desse conselho que o padre Hugo, com quem eu convivi praticamente a minha vida inteira, minha infância, adolescência, ele dizia isso sempre para mim: nem tudo que é comum é normal. Isso é mudar a maneira de ver o mundo, porque hoje é comum, a corrupção é comum. Então, se a gente pensar que é comum, a gente vai dizer: todo mundo faz, por que eu não posso fazer também? Todo mundo rouba, por que eu não posso roubar um pouquinho? Todo mundo mente, por que eu não posso mentir? É comum mentir. Comum no sentido, todo mundo faz, ou melhor, a maioria faz. A maioria faz isso, a maioria faz aquilo. E aí esse padre sempre me dizia: olha, nem tudo que é comum é normal, nem tudo que é comum é correto, nem tudo que é comum é o certo. Jesus não era da maioria, Jesus era justamente da minoria, e é o que ele nos ensina no Evangelho de hoje. Ele ensina que quem renunciar a si mesmo, quem carregar a sua cruz, quem assumir esse sacrifício do dia a dia, é que alcançará a vida eterna. Pedro, coitado de Pedro, no primeiro momento, Pedro estava querendo seguir a maioria. Pedro queria fazer de Jesus um líder político, econômico, social daquele tempo. Jesus que viesse para restaurar o sistema daquela sociedade, daquele povo, daquela cidade. Pedro queria fazer de Jesus um Jesus triunfalista, ou seja, um homem poderoso, famoso. É isso que Pedro quis. Ele tinha até boa intenção, mas ele estava pensando como os homens, como o mundo. Por isso ele diz: não, Senhor, o Senhor está falando de sofrimento, de perseguição, de humilhação, de morte na cruz. Imagine, cruz, a morte mais vergonhosa, a morte dos desgraçados, dos piores condenados. Não, isso nunca vai te acontecer. Por quê? Porque Pedro queria fazer de Jesus apenas um Messias humano para esse mundo, um chefe para esse mundo, um grande para esse mundo. E Jesus diz: não é para esse mundo que eu vim para conduzir esse mundo para Deus. O meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é o reino que o Pai
me deu e que o Pai preparou para todos aqueles que também me seguirem, que tomarem a sua cruz de cada dia, para eles também, para todos nós. Esse é o reino que Jesus quer para nós. Por isso, meus irmãos, vejam que o protesto de Pedro, mesmo que pronunciado com boa fé e por amor sincero ao Mestre, tem para Jesus um tom de tentação. O que foi a tentação que Pedro teve? A tentação de salvar a si mesmo. Salvando o Mestre, salvaria também quem com o Mestre estava, os que estavam mais próximos. Se Jesus ficasse famoso, se Jesus fosse poderoso, se Jesus fosse eleito, né, o imperador, Pedro e os demais que eram próximos estavam garantidos. Não é isso que a gente vê nas eleições por aí? Os apoios vêm em troca daquilo que ele vai me oferecer se ele ganhar. Tem muita gente apoiando candidato pelos benefícios que vão tirar se ele ganhar. Isso é falso, sujo, isso não é coerente. Pedro pensou assim também, e Jesus falou: sai, Satanás, sai. Não é para esse mundo que eu vim para o mundo da verdade, da justiça, e esse mundo passa pelo sofrimento, porque quem vive a verdade, quem é coerente, quem não entra no jogo, é motivo de chacota do povo mesmo, é motivo de chacota, e Jesus vai contrário a tudo isso. Jesus também foi motivo de chacota para muitos, né? E muitos até deixaram de segui-lo, porque ficaram com vergonha dele, porque viram que ele não ia dar futuro, que ele não ia proporcionar cargos, não ia dar influência nenhuma. O que eu vou tirar de benefício desse Jesus? Nada. Deixaram de seguir Jesus. Mas aqueles que foram fiel a ele compreenderam, e aí o que o Evangelho conclui: aqueles que foram fiel a ele compreenderam que perder aqui é ganhar lá. E quando eles compreenderam isso, fez toda a diferença. E por isso, meus irmãos, se nós então queremos ser verdadeiros cristãos e queremos alcançar a vida eterna, nós precisamos fazer uma escolha. Se quisermos ganhar nesta vida, corremos o risco de perder a vida eterna. Podemos até ganhar aqui, mas aqui passa, aqui acaba, mas a de lá permanece. Mas se estivermos dispostos a perder essa vida aqui para ganhar a vida eterna, então viveremos eternamente, para sempre, com Deus em toda a eternidade. Que o Senhor nos ajude a escolher, mas acima de tudo a nos manter firmes nessa escolha, sendo fiéis a essa escolha. É o que nós pedimos hoje, inspirados também por essa liturgia da palavra. Assim seja. Amém.